eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um jarro, um pudim e lavandas. E o salmo que eu escolhi é o de número 18, versículos 31 e 32, que diz assim: Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar aqui por essa jarra que está por trás de todos os elementos. Eu vou usar o branco, o azul hortênsia, que você pode substituir por um azul bem clarinho, o flor de malva, que também você pode substituir por um rosa ciclame, um roxeadinho clarinho assim, pode fazer mistura. E o preto. Olha, preste atenção, tá escutando? É porque esse branco aqui, eu tenho ele bem diluído com água mesmo. Misturei um pouquinho de água, ele fica numa consistência que ele não escorre, tá? Ó, eu ponho ali, você viu que ele não cresce. Quando eu tenho que preencher uma área grande, eu gosto de diluir a tinta para a pintura não ficar pesada, para não ficar duro o tecido. Essa linha que você tem aqui é uma mera marcação. Aqui fica bem branquinho. Nem lavei meu pincel, passo para o azul hortênsia, que eu vou colocar assim, ó, de pincelada. Viu? Eu não preenchi tudo. Agora, já coloco uma sujeirinha, umas pinceladinhas também com flor de malva. Coloco aqui, ó, em cima da divisão e dou umas pinceladas para fora, deixando assim marcadinho. Na verdade, aqui vai ficar bem pouco, mais para cima aqui. E agora eu venho com preto. Olha só, sem medo. Você vai preencher essa área restante. Ah, é bom lavar o pincel, porque senão o seu preto vai ficar cinza. Lavei o pincel, eu já coloquei o preto. Então agora eu só vou dar batidinhas para tirar aquela divisão que eu tinha ali. Não é para ficar dividido e não é para chegar com o preto até aqui. Aqui onde ficou meio cinza, eu vou passar um pouquinho mais do preto. Se você lavar o pincel, você não vai ter esse problema que eu tive. O importante é que fique bem mais escuro, que não fique uma linha aqui. E para finalizar aquela parte ali, eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um pincel número 2, que tá bem aparadinho, bem durinho. Peguei tinta nele inteiro e agora eu vou fazer essa linha aqui, ó. Você viu que eu tô usando a largura do pincel? É um contorno. Tem que ficar bem preenchidinho. Então, se você precisar, pode voltar e remendar. Aí, beiradinha de lá já foi. Agora eu vou colocar branco em toda esta área aqui, ó. Você viu que eu fiz aqui também uma divisão? Vai funcionar do mesmo jeito que eu já te mostrei lá em cima. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou preencher mesmo de branco, tá?
já volto mostrando para você a nossa mistura, a nossa transição. Olha, terminando, você reparou que eu passei branco além daquela linha que tinha aqui? Ó, passei mais ou menos 1 centímetro para fora. Agora, eu vou pegar uma pincelada do azul hortênsia. E eu vou colocar esse azul hortênsia assim, ó. Porque essa parte aqui do bojo é redonda. E eu vou colocar e vou fazer esse movimento. Ele não vai ficar totalmente coberto de azul. Ele vai ter manchas. Eu vou colocar aqui também, ó, nesse espaço. E eu vou colocar um pouco aqui também, e eu vou continuar fazendo esse movimento. Então, nós temos uma linha aqui e uma linha aqui. Não deixe isso muito parado, não deixe um risco. Agora, eu vou colocar um pouquinho aqui também. Lembra daquela transição? E agora é vez do flor de malva. Uns toquezinhos aqui por cima desse azul, deixando manchadinho. E essas manchas tem que ficar bem discretas, tanto que eu só tô sujando o pincel. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais. Aqui também. Tô achando esse flor de malva muito clarinho. Por aqui também, ó. Você viu que o branco tá bem discreto. Ele tá todo manchadinho. Nesse espaço aqui, ó, tem um pouquinho mais. E agora, eu não falei no começo, mas eu vou usar também um pouquinho do azul ardósia para fazer uma transição aqui pro preto. Esse azul ardósia eu venho fazendo com que ele se misture com o flor de malva. Olha que tom bonito que fica. Mas não é para cobrir o flor de malva. Aí, eu já vou pegar um pouquinho dele também nesse pincel número 10. E vou fazer aqui, ó, uma sombra bem em cima do risco. De pouquinho, você vem trabalhando. Aí, depois você já vai esfregando o pincel para ficar só aquele contorninho leve. Aí, limpei o pincel. Agora, lavo o pincel. E vamos pôr o preto. E o preto vai se fundir com esse azul. E a gente não vai ver, assim, exatamente onde ele parou. Tiro o excesso aqui, aí eu venho de leve, sombreando aqui, ó, embaixo da linha. Em cima do azul, dando batidinhas. Olha que transição linda. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Olha, coloquei a tinta e venho devagarinho, dando pinceladinhas. Vai passando por cima do ardósia, chega a encontrar o flor de malva. Aqui vou ter que pôr um pouquinho mais do ardósia. Preencher direitinho aqui. De repente, você pode até pegar um pincel menor para fazer as beiradinhas. Aqui, bem escuro. Esse cantinho aqui também, ó, bem escuro. Cantinho, eu tô colocando preto, mas aqui tem um pouquinho do branco.
Tem um pouquinho do branco, então na mistura já vai ficando acinzentado. Vou lavar o pincel. E agora eu vou voltar aqui com um pouquinho a mais do Ardósia. Entre o preto e o branco. O segredo tá nas pinceladinhas. Pinceladinhas pequenas e rápidas. Aqui fica bem pretinho. Aqui fica bem pretinho. Lavo o pincel. Volto com um pouquinho do Ardósia aqui também. Se lembra que eu invadi muito aqui com o preto. A transição tá boa. Ali em cima. Aqui ainda não. Sempre que for trocar de cor do claro pro escuro, lava pincel. Que eu quero deixar mais forte de preto. Esse preto aqui, ele vai pra lá, assim, bem forte. Você vai dizer pra mim, Lu, que difícil. Não é, não. É falta de treinamento seu. Se você treinar um pouquinho, você vai conseguir. E daí você vai sentindo. A pintura tem isso, a gente tem que sentir. Quando já pode parar, quando ainda tem que misturar. Bater o pincel, fazer transição. Pronto, a transição do meu aqui, eu achei que tá ótima. Agora eu vou fazer aqui, ó, com o mesmo pincelzinho, essa beirada. Por mais que ali dentro esteja escuro, mas tem que fazer. Ó, bem certinho. Aqui ele passa, ele cruza, tá na frente. Aí, quando chega aqui, você vai preencher toda a alça, até esse risco aqui. Eu vou trocar de pincel para preencher mais rápido. Aqui eu risquei, e na verdade é essa linha aqui que vale, ó. No teu risco vai certinho, tá? Eu desenhando aqui, aí eu fiz assim que ficou grosso. Olha, aqui vai fazer uma dobra. Assim, vai ficar desse jeito que eu tô pintando aqui. Enquanto seca pra gente colocar a luz, nós vamos trabalhar essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui, ela é cinza. Então, eu vou colocar aqui, ó, pelo meio um pouquinho do preto. E vou pegar o branco. E vou passar na beirada fazendo a linha. E passando o pincel por cima desse preto que eu acabei de colocar. Vai ficar cinza. Sim. Agora eu vou pegar um pouquinho do preto mesmo e vou fazer uma sombra aqui, ó. E agora, aquele espaço ali é bem pequeno, eu não vou me arriscar a fazer com esse pincel grande, não. Eu já vou fazer com o pincel zero, que vai ficar mais certinho. Aqui é assim, ó. Faz esse biquinho ali. Aí desce. Esse daqui seria o ladinho. A gente pode até pôr uma luz ali. Ó, vai fazer isso aqui. Aqui embaixo não fica assim redondinho. Fica mais pra quadradinho. Eu vou pegar o meu pincel só sujinho. Eu acabei de pôr o preto, ele tá molhado.
Então, eu vou fazer uma luz bem fraquinha aqui, assim, ó, com a largura do pincel. Você viu que eu passei a tinta e já passei o pincel em cima, continuando aqui, ó. Assim, não encontre ali, porque daí você tem bem certinho a divisão ali a divisão onde tá pegando a luz e onde tá pegando a sombra. Você pode subir aqui. Quando chegar aqui, ó, essa parte tem uma luz bem forte aqui. Olha, vai pondo e já vai disfarçando. Aí aqui você vai fazer isso aqui, ó, você atravessa. Aqui já tá seco. Vou passar mais um pouquinho. Nem vou pôr inteiro, ó, eu vou pondo a tinta e vai ficando assim falhadinho, do jeito que tá saindo aqui. Não se confunda com esse risco, porque aquele ali é o grafite. Assim, ó. Aqui a gente tem uma luz assim, ó, bem forte. E depois, aqui, tá vendo essa linha? Um pouquinho para cima, aqui, a gente tem também um ponto de luz bem forte. Aqui começa forte, vai sumindo. Pronto. Já vou colocar, aqui já tá seco. Então, eu já vou colocar também um pouquinho do branco, que fica bem branquinho. Aqui, ó, nessa beiradinha. Olha só como o branco realça em cima daquela sombra que a gente colocou. Sumiu. Aqui também, ó, a gente tem um ponto de luz. Pronto, uma pinceladinha assim. E não precisa nem esfumar, pode deixar. Aqui tem que dar uma esfumadinha. Porque já tá seco, precisa fazer sumir. Aí. Ainda temos mais uma coisa aqui nessa jarra, que é uma luz mesmo, uma luz grande. Agora aqui, ó, no corpo dela, pense, essa luz, ela não pode ser reta, ela vai seguir essa orientação aqui. Então, vai ser isso aqui, ó, tá? Vou pegar uma pincelada de tinta bem gorda, só encosto aqui no pratinho para tirar aquele excesso que ficou na ponta. Agora, eu vou virar a tinta para baixo e eu vou fazer esse movimento aqui. Coloco aqui e faço a curvatura. Viu como veio sumindo? É isso mesmo que eu quero. E mais um aqui, mais estreitinho, fazendo a mesma coisa. Ó, sumiu. Aqui em cima pode ficar marcado. E agora que a gente fez essa luz aqui, eu peguei o pincel 0 e bem na direção dessa luz, aqui, ó, a gente tem também 2 pontos de luz, um maior e um menorzinho, que é esse daqui, ó. Se continuasse, a luz tá batendo ali. Pronto, agora nós vamos fazer o pano que tá embaixo da jarra. Eu vou preencher de branco para adiantar e daí eu mostro para você. Olha só, eu já preenchi aqui toda a parte branca do tecido. Ele tá dobrado e aqui nós temos listras. Então, o que que nós vamos fazer? Sombra. Toda essa área aqui. Peguei um pincel número 6. Eu vou pôr aqui no meu pratinho uma pincelada de cinza chumbo, 2. E vou colocar uma de verde pântano. E eu vou trabalhar com esses 2 tons, assim, ó. Pego um pouquinho de um pouquinho do outro, tiro o excesso de tinta do pincel. E eu vou começar aqui, que não precisa nem tirar o excesso de tinta, porque eu nem cheguei ali. Preenchendo essa parte aqui que tá embaixo do raminho. Um pouquinho de cada um. Aí você tá vendo essa linha? Nós temos 2 linhas.
Primeiro, você passa aqui, ó, o pincel embaixo do prato. Segundo, pega um pouquinho de cada uma dessa cor e passa aqui, ó, em cima do risco. Dá uma disfarçada para não ficar aquela linha. Mais um pouquinho. Agora, você viu que aqui tem um risco que fecha assim? Eu vou colocar uma sombra aqui, ó. Apertei o pincel. E agora, isso aqui é a dobra do pano. Sempre pegando pouquíssima tinta. Eu vou voltar aqui, ó, em cima desse outro risco. De forma que a parte de baixo fique escura, a parte de cima fique clarinha. Isso é uma dobra, então não precisa ficar aquela linha muito certinha. Só que o esfumado tá aqui para baixo. Mais um pouquinho de tinta. Agora nós vamos fazer essa parte aqui. Embaixo do prato, já vou deixar um pouquinho mais escuro. Ó, venho limpando até aqui por enquanto. Agora, eu tenho uma linha aqui e esse escuro vai para trás. E essa linha, ela não é reta, tá? Ela fica assim, ó, cheia de crespinhos. E a gente pode até chegar até aqui. Aqui vai ficar mais claro. Dou uma esfumadinha. Vou continuar aqui. Seria essa linha aqui, ó, embaixo do prato. Todo lugar que tem branco, deixando da mesma largura, de preferência esse lado mais escuro. Porque esse aqui é o lado da nossa sombra, a luz tá vindo da esquerda para a direita. Viu que eu dou uma varridinha assim? E essa varridinha vem mais ou menos até o meio do espaço. Agora, esse lado aqui, a gente tem também, ó, uma linha que vai fazer a curva aqui, ó, uma sombra, né? Mais um pouquinho. Ó, sombra, sombra. E assim a gente fecha essa parte aqui do pano. Agora eu começo aqui de novo. Coloco aqui nesse canto, que é onde tá a dobra. Aqui, ó, eu vou sumindo com a tinta. E do lado de cá, que eu tenho essa linha, eu venho trazendo também igual a de cima. Fazendo uma varridinha. Aqui embaixo também a gente tem um cantinho. Já tô fazendo a curva aqui. E aqui a gente vai puxar pra dentro. Ó, aqui sumiu. Essa área vai ficar mais clara. Aproveito aqui o restinho da tinta que eu tenho e vou colocar no contorno de baixo, para não ficar aparecendo o risco, ó, vai cobrir o risco. Agora eu vou lavar o pincel. Eu vou deixar esse canto aqui bem mais escuro. Tô colocando o restinho que tinha aqui do cinza. Isso. Agora lava o pincel, seca bem. Aí você vai voltar esfumando para não ficar essa linha muito certinha. Ó, vai ficar assim, ó, bem esfumadinho. Você passa o pincel limpo bem em cima do risco para ficar só uma leve luz ali. Aqui também. Essa parte aqui ficou... Eu vou pôr o pincel sujinho de tinta. Agora eu vou pegar o branco puro, um pouquinho de tinta,
e eu vou fazer pontos de luz. Nesse cantinho aqui, ó, vou fazer até uma pontinha. Até agora eu tava trabalhando com aquele branco aguadinho, que eu preenchi a área. Agora eu vou pegar o branco do jeito que ele vem no pote, ele tá durinho. E eu vou fazer aqui, ó, uns pontos de luz. Aqui, ó, eu vou começar aqui nesse cantinho. Essa área aqui, os pontinhos de luz, alguma coisinha aqui, até por aqui, não precisei ir até o final, tá? Aqui, ó, quando chega aqui, o tecido dá uma virada. Aí, a gente pode deixar um pouquinho mais claro. Essa parte aqui também, pontinho. São alguns pontos, tá? Não precisa reforçar esse branco inteiro, não. Eu acho até que já chega. Agora, vamos fazer aqui as listras. Pincel 2, começando aqui. Eu vou usar o berinjela. Você pode usar um violeta, você pode usar o uva. Eu vou usar o berinjela e o flor de malva, são as duas cores que eu tava trabalhando ali, e vou trabalhar a florzinha também. Olha, flor de malva, você vai preencher e o risco vai aparecer. Tá? Porque o flor de malva, ele é uma cor bem delicada. Viu? Preenchi tudo. Ainda não tá aparecendo, mas vai aparecer daqui a pouco. Eu já tô enxergando, e como eu que desenhei aqui, então pra mim sem problema. Pra gente fazer essa curvinha, eu vou colocar um pouquinho do berinjela primeiro aqui, ó, embaixo do prato, porque o berinjela vai ser a nossa sombra. Agora, mais um pouquinho, e é bem pouquinho, aqui, ó, bem no lugar onde tá a sombra que a gente colocou anteriormente, também no branco. E vou puxar pra cima, você viu? O mesmo movimento. Agora, eu vou pegar uma pincelada um pouquinho maior de berinjela e vou fazer aqui, ó, essa beirada. Você viu que eu tenho uma parte mais larga e uma mais estreitinha. E essa estreitinha vai ser assim, com o berinjela. Aí, nós temos já o primeiro. Eu vou fazer todos esses do mesmo jeito. E eu já mostro pra você. Já fiz aqui, ó, a parte de cima do tecido. Agora, eu vou fazer junto com você a parte de baixo. Eu já preenchi tudo com o flor de malva. E agora, berinjela. Aqui, ó, embaixo e embaixo. Tô com bastante tinta aqui, então dá pra fazer todo o pedacinho. Você coloca e daí vem limpando o pincel pra baixo. Igual a parte de cima ali, onde tava embaixo do prato. Pronto, agora, segunda parte. Aqui, ó, tá vendo essa linha? Aqui é a dobra. O paninho tá dobradinho aqui, então vai um pouquinho de sombra na parte de cima aqui também. E agora, aquela linha mais escurinha, que começa lá em cima, vem aqui e quando chega aqui, vira. A base é isso. Agora, eu vou pegar um pouquinho mais desse cinza com esse verde pântano e eu quero escurecer ainda mais aqui e aqui, ó, aqui dentro tem que ficar bem mais escuro. Assim. Essa parte aqui até posso escurecer mais um pouquinho também. Aqui, esse cantinho.
quase encontra ali. Eu acho que agora deu. Bom, depois que seca, a gente volta com o branco, tá? Fazendo uma luz seca. Agora, nós vamos para a flor de lavanda. Aqui nesse arranjinho, você viu que tem uma sobreposição. Tem folha embaixo da flor, tem folha em cima da flor. E eu vou colocar... A folha da lavanda, ela é bem crespinha. Eu só marquei o espaço aqui, mas a gente vai fazer isso aqui bem crespo, tá? Essa folhinha. Assim, eu vou usar o verde pântano. Vou começar por essa daqui que tá sozinha. Ah, não, vou começar aqui. Ó, eu tenho aqui uma folhinha. Eu vou colocar pântano aqui. A florzinha, o cachinho de flores da lavanda, ele é crespinho dos lados, né? Então, você não pode deixar uma linha reta. Ó, tô colocando o verde pântano todo esse fundo. Você viu que aqui, ó, ficou bem crespo. Já vou colocar aqui também, que tá embaixo. E não cheguei até a beiradinha, porque aqui na beiradinha eu vou colocar o verde folha. E eu vou dar uma batida assim, ó, de pincel em cima, para não ficar verdinho, verdinho. Eu quero um verde aqui, mas a folha da lavanda, ela é meio acinzentada. É uma cor assim, ó. Então, eu tô usando o pântano e o folha. E agora eu vou usar um pouquinho do branco para dar uma desbotada. Só uma pontinha do branco. Começo aqui e venho fazendo assim, ó, batidinha mesmo. Aqui, ó. Só até aqui. Isso aqui vai desbotar ainda um pouco, quando terminar de secar, vai sumir um pouquinho esse branco. Essa parte aqui eu vou deixar assim, ó, bem escuro. Vou deixar com o pântano puro. Já vou colocar aqui também, essa passou por cima da lavanda, mas eu já vou colocar um pouco do pântano aqui. Eu vou colocar o pântano aqui. Um pouco aqui, ó, tô sujando a folha. Agora eu termino de preencher aqui com o verdinho folha. Mas essas folhas não vão ficar muito nítidas. Aqui também. Aqui mais escurinho. Viu que ficou bem escuro, ficou mesmo uma mancha. Mas eu vou pegar o mesmo pincel. Eu já venho batendo esse pincel aqui com um pouquinho do branco em cima, só para tirar uma luz e para ficar mais acinzentado. Você viu que o lado que eu coloquei o verde, eu tô colocando um pouquinho mais do branco. Eu vou usar o próprio verdinho para fazer aqui, ó, como se fosse um galinho. Só essas pinceladinhas. Agora eu vou fazer uma camada de flores ali para você ver que lindo que fica, que vai ficar. Tô até imaginando. Berinjela, você pode, como eu disse, usar uma cor bem escura, até o vinho, dá, violeta. Misture vinho com violeta, faça misturas. Eu vou preencher essa última lavanda aqui, ó, que tá pegando só um pedacinho. Bem crespinho. Eu já vou preencher essa também, que ficou aqui, ó, por trás das duas folhas. Vai preenchendo com batidinhas de pincel, para a borda ficar bem regular. E eu posso fazer essa daqui também, ó. Ela tá por cima da folha. Não, mas esse pedaço aqui eu posso fazer. Depois eu emendo ali. Em seguida, eu lavo o pincel e eu já venho com flor de malva. O rosa ciclame aqui também funciona, beleza. Ou o próprio lavanda. E
Agora eu vou bater começando de lá pra cá. Ó, bato ali e faço uma carreirinha. Eu vou deixando aparecer a cor de baixo, mas eu tô fazendo uma carreirinha. Pode vir trabalhando assim, ó, de V. Mais um, aqui, ó. Um de cima, uma carreirinha, uma carreirinha. Acho que a gente poderia bater até mais uma vez. Mas eu vou colocar o branco aqui, porque eu tô curiosa para ver como é que vai ser o resultado. Agora uma carreirinha de branco. Branco, branco. Sempre comece ali para ficar a parte mais clara daquele lado. E aqui, ó, nem precisa chegar embaixo. Essa é a forma de fazer, só que eu achei que tá ficando muito escuro. Então, eu vou fazer essa base, eu vou fazer o batidinho com o flor de malva. Eu vou esperar secar e vou fazer mais uma vez com flor de malva. Aqui eu vou emendar, né? Porque ela tá por cima ali. Vou fazer esse processo aqui, ó, em todas elas. Ah, uma coisa, para você separar uma da outra, quando você vier colocando, coloque sempre o branco de lá pra cá, ó. O branco, branco, branco. Aí vai ficar, essa de baixo vai ficar desse lado um pouquinho mais escura. Vai ficar o clarinho ali e o escurinho aqui. Eu vou preenchendo aqui, ó, e deixando aquela beiradinha para eu saber onde que ela começa depois. Aqui, ó. Agora eu vou preencher a outra. Eu começo aqui de baixo e deixo aquela beiradinha ali. Aqui a pontinha da folha, então já vou preencher. Eu vou colocando só aqui embaixo. E vou sujando pra cima. Já vou colocar aqui também. Bom, coloquei este, agora eu vou colocar este. Agora sim, eu já posso preencher aquela área. Só que eu preencho e venho batendo o pincel, invadindo essa área do berinjela aqui, ó. Depois o branco vem bem ali e é ele que vai separar uma coisa da outra aqui. Viu como ficaram separadas? Essa daqui, ó, eu tenho que separar daquela. Então, é aqui que eu coloco a linha com o flor de malva. E a parte de baixo fica mais escurinha. Não, nesse ponto aqui eu vou esperar secar um pouco. Então, vamos fazer outra coisa? Vamos fazer o prato do pudim. Vou preencher de branco, aquele branco aguadinho. Eu vou preencher, inclusive, essa parte aqui, ó, de dentro, que aqui é aquela calda de caramelo, que eu vou pôr depois por cima. Olha, já preenchi aqui o prato, inclusive a área onde é o caramelo, tá? Mas nós vamos trabalhar com um pouquinho assim, ó, sujeirinha no pincel. Nós vamos trabalhar essa parte clara, que é a parte de fora do prato. Da mesma forma que nós fizemos ali a parte da jarra, fazendo mesmo uma sujeirinha. Aqui eu vou deixar assim um pouquinho mais forte a área de sombra. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul ardósia, também, pouquinho, né? Então tem que tirar no excesso aqui, porque ali também tem azul ardósia. Vamos manchar. E aqui, novamente, vamos deixar um pouquinho mais escuro. 3 horas da tarde, o sino tá batendo. Deve ter algum evento ali na igreja. O ateliê fica aqui pertinho da Catedral Metropolitana. Então, eu escuto o sino. Inclusive, vejo a igreja pela janela. Agora é o preto. Lembra das cores da jarra? Preto.
Tiro o excesso e vou fazer um sombreado aqui. Começa de pouquinho, porque a gente sempre começa de pouquinho. Vai batendo e vai sumindo. Agora eu troco de pincel para fazer a linha em volta. Aquele pincel número 2 que tá gastinho, que tá durinho. Agora precisa apoiar bem a mão, pega a tinta bem de pezinha e vai fazer a borda do prato. E tem que ficar bem certinho. Dei uma entortadinha ali. Meu dedinho tá apoiado no pano. Também tem prato desse aqui de ágata, que já tá seco, tá? Por isso que eu tô pondo o dedo em cima. Que essa beiradinha aqui é bem torta. Eu tenho um prato de ágata. Eu já pintei o meu prato e ele ficou lindo. Aquele prato eu tenho há 59 anos. Eu tinha 3 anos de idade quando eu ganhei. Se você for lá no Instagram, eu vou postar, junto com a foto desse trabalho aqui, quando eu coloco mais algumas sugestões, eu vou postar a foto não, eu vou postar a pintura que eu fiz do meu prato. Pronto. Beiradinha ótima. Tem uns pontos de luz que a gente coloca depois que secar um pouco. Eu vou continuar aqui as folhinhas. Um verde pântano, um verde folha e um pouquinho do branco. Porque depois a gente vai poder fazer o acabamento sem problemas aqui. Tá vendo que essa parte, a folha, a flor tá por cima. Então, a folha vai ficar crespinha aqui, ó. Aqui ela já tá por cima. Aqui ela tá por cima inteira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer um pouco do pântano pelo meio. Esse pedacinho da flor tá por cima. Parece difícil, mas não é não. É só você prestar atenção. Quem tá por trás, quem tá por cima. Você não vai ter dificuldade. Em todas as aulas, basicamente, eu falo sobre isso, sobre luz e sombra. E nunca vou cansar de dizer, porque isso é a pintura, é luz e sombra. Quem tá por cima sempre vai ficar um pouquinho mais clarinho. Esse verdinho aqui contrastou muito mais com a cor da flor, mas a folha da lavanda, inclusive, ela é meio azulada. Eu não vou colocar azul aqui não, mas bem que devia. Esse daqui não é totalmente realista. Eu só uso o real de base. Aqui, ó, já tá quase seco. Eu já posso fazer a calda do pudim. E eu vou usar cerâmica e amarelo ouro. Olha só, eu vou pegar aqui o cerâmica, eu vou colocando, aí eu vou colocando um pouco do amarelo ouro junto. Não tem assim uma lógica onde você coloca um, onde você coloca o outro, tá? Vou pôr todo ele de cerâmica primeiro. Um pouquinho aqui. Esse lado aqui vai ficar mais escuro. Agora eu vou pôr um pouquinho do ouro. Já vou acabar as flores. Agora flor de malva de novo. Eu vou bater novamente. Olha como ela vai ficar agora bem mais clarinha.
E você vai fazendo assim, ó, de carreirinha. Preserva um pouquinho daquele escuro, tá? Por exemplo, aqui, eu vou começar aqui, ó. Eu vou preservar um escurinho aqui pra essa ficar por cima daquela. E depois eu já vou colocar o branco em seguida. E o branco, ó, eu começo ali e daí venho batendo assim, ó, de carreirinha. Ó. E começando daqui com o branco, daí ele vai limpando o pincel pra cá. Tem que ficar crespinho. Aqui não muito, porque aqui é área de sombra, certo? Vou fazer esses daqui e já mostro pra você. Olha como ficaram as flores. E agora nós vamos para o pudim. Eu vou usar novamente o pincel número 10. Nós vamos começar aqui, ó, no furinho. E eu vou preencher de cerâmica com o pincel número 10. Certo? Agora eu vou pegar um tiquinho de preto e vou colocar aqui, ó. Aqui no cantinho, vou puxando embaixo. Pronto. Lavo o pincel bem lavadinho. E agora eu vou preencher. Eu vou fazer por partes, porque se preencher inteiro, corre o risco de secar. Que agora Curitiba tá terrivelmente quente. Então, tá secando tudo muito rápido. Eu tô preenchendo essa parte aqui, ó, do miolo de amarelo ouro. Tá vendo todas esses espaços aqui que eu limitei? Ali é o lugar onde a gente vai colocar o brilho. Vai ser branco. Então, não se preocupe se você passar um pouquinho de tinta por cima, se não ficar aquela beiradinha bem certinha no risco, não tem problema. Só não deixe espaço em volta. Tipo assim, ó, quando está preenchendo, quando você estiver preenchendo aqui, não deixa assim, ó, o amarelo aqui, por exemplo, com aquela vista branca antes do risco. Não. É preferível que você entre assim, ó, um pouquinho. Não vou pintar aqui agora, tá? Só tô mostrando. É preferível que você deixe assim, ó, com o risco coberto. Agora eu vou usar. Poderia até pegar outro pincel menor, mas não vou fazê-lo. Vou fazer aqui, ó, caramelo. Eu vou colocar aqui. Porque tem esses riscos, né? Colocando o caramelo aqui, ó, toda a volta. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro. E eu vou puxar esse caramelo aqui, ó, em cima da risca. Pode fazer assim. Aqui um pouquinho também, sujeirinha. Agora eu vou colocar o caramelo aqui embaixo. Vou puxar para cima. Vai se orientando por essas linhas. Aqui um pouquinho menos, mas também tem. Vou trocar de pincel, porque eu não quero correr o risco de colocar muito grande o espaço. Ó, cerâmica em cima do caramelo. Agora sim, eu vou puxar. Esse lado aqui vai ficar mais escuro. E eu vou deixar marcada a linha. Puxar de baixo para cima. De forma que aqui vai ficar assim, ó, mais escurinho, mas não precisa ficar aparecendo esse risco todo ali. Vamos puxar aqui um pouquinho. Aqui vai ser bem mais claro, então só um pouquinho. Aqui mais escuro, vou pôr mais um pouquinho. Aí. Branco. Uma isca. Limpo o pincel para cima e para baixo. De preferência não em cima do cerâmica, de preferência em cima do amarelo. Essa parte de dentro prontinha.
Agora eu vou preencher de amarelo essa parte aqui de baixo. Só que eu não vou parar aqui, em cima desse risco. Eu vou parar aqui, ó, um pouquinho mais pra cima. Vai ficar assim. Nesse aqui, ó, terminei de preencher. Nesse aqui eu já vou pôr um pouquinho do branco. Você pode colocar assim, vamos começar aqui. Aqui, ó, no meio desses dois riscos. Não muito em cima, mas pra baixo. Só para desbotar um pouquinho o amarelo, para criar mais uma cor. Agora é o caramelo. O caramelo eu vou colocar com esse pincel grande mesmo. Você pode até passar em cima do risco, tá vendo ali, ó? O risco não vai sumir. Aqui eu desenhei com grafite. Tá vendo? Toda essa área que o risco tá bem forte, eu desenhei com grafite, direto no pano. Então, o que acontece? É muito forte. O grafite deixa aparecer o risco. Se você não pôs o grafite, corre o risco. Se você só tirou com carbono, corre o risco de realmente sumir o teu risco. Corre o risco de sumir o risco. Nossa, é muito risco. Aqui embaixo, você viu que eu preenchi tudo? Porque eu vou deixar só uma frestinha de amarelo para eu saber onde colocar o branco depois. Você viu que eu vou seguindo aqui, ó, fazendo essa puxadinha para cima, para baixo, e em cima desses riscos mais fortes você puxa assim um pouquinho, dá uma disfarçadinha para os dois lados, evita entortar, porque aqui a coisa é bem certinha, bem retinha. E esse lado aqui, ó, um pouco mais forte. Eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo também. E vou varrer com o pincel aqui, ó, pra cima. Mas eu não vou deixar assim, ó, esse risquinho. Você puxa, depois vai bem de leve, tá vendo? Aqui, ó, minha mão só deixa o peso do pincel. Passo até aqui em cima, onde coloquei um pouquinho do branco. Aí, tá ficando bem lindo. Aqui mais forte. Lavo o pincel. Hoje tá difícil, os barulhos aqui estão competindo comigo. Mas eu vou continuar, vou fazer aqui, ó, cerâmica em cima do caramelo sem cobrir. Não é para preencher. E agora aqui, abaixo desse risco, uns pontos. Do lado de cá também um pouquinho, só não vou chegar ali. Agora, eu vou preencher com o amarelo ouro toda essa área aqui de cima, menos estes espaços que eu deixei reservado aqui. Ó, então você vai fazer assim, ó, você vai preenchendo aqui e vai deixando os buraquinhos, esses buraquinhos aqui que a gente vai colocar o branco depois. Eu vou preencher tudo e já mostro pra você como ficou. Olha, já preenchi toda a área. Agora, eu vou sujar de caramelo. E assim, ó, tá vendo que aqui a gente tem um outro risco? O risco de baixo, que tá aqui onde a gente passou o cerâmica em cima, é onde vão os brilhos, os brancos. E agora, a gente tem aqui esse risco de cima. Eu vou, assim, ó, sujando. Esse risco de cima a gente vai colocar o cerâmica. Mas antes a gente vai fazer uma sujeirinha de caramelo em cima do amarelo. Por que não coloquei o caramelo direto? Porque ia ficar muito forte e eu preciso dessa tonalidade amarelada por baixo.
Aqui também. Você viu que eu não tô preenchendo tudo, tá? O amarelinho tá aparecendo. Aqui dentro destes espacinhos, você vai dando pinceladinhas de caramelo. Olha só, coisa muito fácil, né? Bom, tudo sujinho pra lá. Esse lado de cá, você vai fazer assim, ó. Você vai puxar, mas vai direcionar aqui pra dentro. Você vai fazer manchas também. Só que você vai deixar assim meio linha, assim, ó. Agora eu vou pegar o cerâmica. E com cerâmica eu vou fazer mais uma linha em cima do risco agora. Só que essa linha eu vou esfumar. Ó, coloco a tinta bem em cima do risco. Foi até ali. Eu vou cobrir aqui também. E agora eu venho só limpando o pincel, ó, esfumando para os dois lados. Aqui mais um pouco. Viu que permaneceu um amarelinho aqui? Deixa, preserva. Aqui deu uma entortada, então eu vou colocar, vou fechar aqui com cerâmica, porque bem aqui depois vai o brilho. Aí, cubra o risco. Essa é a hora do acabamento. Vou pôr um pouquinho de cerâmica aqui, ó. E vou pôr um pouquinho aqui também pro lado de dentro, para cobrir o risco. Isso. Agora a gente precisa que essa parte seque para colocar o branco puro. Enquanto isso, eu vou fazer uma luz seca aqui no tecido e no prato. Olha, esse mesmo pincel número 6, eu ponho aqui, ó, no pratinho e deixo bem pouquinha tinta no pincel. E agora eu vou colocar aqui, ó, no meio. Você viu que ele ficou assim bem escurinho? Mais um pouquinho. Aqui vai ficar mais clarinho. Aí, essa parte pra cá nem precisa porque o espaço aqui é muito pequeno. Agora eu vou usar ainda esse pincel pra colocar uma luz aqui, ó. No prato. Em cima daquela parte preta que a gente fez com o pincel número 2. Essa luz, ela gira aqui, ela vem aqui. Saiu muita tinta aqui no pincel, eu tenho que voltar com o preto aqui atrás para consertar. E eu resolvi pegar o pincel número 0, que eu acho que vou controlar melhor, ó. Bem melhor. Então, essa luz vem até aqui, ó. Aí pra lá não vou colocar, não. Agora, volto com o pincel número 6 e esse tecido. Vou clarear bastante. Olha só, vou colocando a tinta e esfumando. Aqui mais na parte de baixo. Vou colocando a tinta e esfumando. Posso até passar em cima daquele branco que tem ali, porque eu tenho pouquíssima tinta no pincel. Ele não vai desmanchar isso aqui. Já tá bem seco, tá? Bem seco. Aqui embaixo,
Vou empurrando essa sombra. Aqui, ó. Vou entrar um pouquinho. Um pouco mais aqui. Aqui é a dobra do tecido, então a beiradinha fica bem branca. Esse canto aqui, ele é bem mais sombreado. Mas também a gente pode deixar mais branquinho. Um pouquinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do cinza chumbo e vou fazer aqui, ó. Vou acentar um pouco mais a sombra desse aqui, desse tecido que tá embaixo. E isso se chama sombra seca, o contrário da luz seca, né? E eu vou passar direto, ó. Aqui também, beirando o prato. Só vai acentuar a realidade do pano. Viu que eu tô passando direto em cima do berinjela também. Aí. E agora vamos fazer um ponto aqui. Eu vou usar o branco. Vou começar... Não, mais fácil começar por aqui. Ó, eu vou colocar aqui, ó, na área escura, tá? Que vira. Aqui vai passar por cima. Daquela área escurinha que a gente deixou. É uma costura bem rústica. Aqui acabou. Agora, do lado de cá, nós vamos sair com ela daqui, ó. Aqui também já acabou. Acho que esse cantinho aqui tem que ficar um pouquinho mais escurinho ainda. Vou deixar assim. Aí, pronto. Agora acho que já tá seco. Já secou bastante para colocar o branco. Agora, olha só. Essas áreas aqui, todas, eu vou preencher com o branco. Preencher mesmo, assim, ó. E não precisa ficar desenhando, tá? Se passar uma beiradinha, não faz mal. Isso aqui é o brilho do pudim. Olha, já preenchi aqui. Você só não pode deixar esfumado, mas você pode colocar assim, ó, pintinhas. Aqui a gente tem ainda aqui, ó, com o pincel zero, você pode fazer essa curva. Vamos pôr umas pintinhas aqui. Na parte da frente, vou passar uma linha também. Sujei aqui. Ah, vou aproveitar e vou pôr uns pontinhos, ó. Não quero pôr muito brilho desse lado, porque o brilho tá daquele, né? Aqui embaixo também, nesses espaços aqui, ó, que tem o amarelo, tem um brilho. E é uma linha bem lisa, que não pode ficar crespa, porque é o final do pudim. É um espaço de brilho. Que aqui a calda, ela derramou um pouquinho no prato. Por aqui, meu pincel tá sujinho de branco, eu vou pegar um pouquinho do amarelo e vou colocar, ó, com o amarelo, porque aqui já é uma área bem mais sombreada. Ainda a última linha. A gente tinha a linha de baixo, que é onde vai ficar o brilho, tá? A linha de cima é essa daqui, onde vai ficar o cerâmica mais forte. Aí, acho que já chega. 2 pontinhos aqui. Deixa eu ver mais, acho que eu vou pegar um pouquinho do amarelo, ó, pincel 2. Um pouquinho do amarelo ouro. Vou fazer aqui um pouquinho mais forte.
o contorno que vai ficar aqui em cima da jarra. Vou pôr aqui um pouquinho do caramelo, ó. Esse é o topo do pudim. Posso ajeitar com um pinguinho aqui, ó. E agora, por último, um pouquinho de luz aqui, nessa curvinha de dentro. Você viu que eu peguei pouquíssima tinta. Bom, o pudim tá pronto. Agora, a flor aqui tá sequinha. Eu achei que ela ficou tão escura, então eu vou fazer um pouquinho de luz a mais com rosa ciclame. Mas vai ser assim, ó, umas batidinhas mais na área escura. Ó, já quebrou um pouquinho aquele escuro. Não bate em cima do branco, tá? Para não precisar fazer novamente toda aquela luz. Finalizando aqui a pintura, eu não gostei desse canto aqui, achei que ficou assim meio estranho. Então eu vou puxar aqui uma florzinha, assim, ó, tá? Vou puxar ela meio tortinha pra cá, só pra quebrar aqui essa ideia de triângulo aqui. Vou colocar o berinjela, vou colocar o flor de malva. Às vezes a gente faz mesmo o desenho e na hora que vai pintar, percebe que pode melhorar. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. A gente modifica. No seu risco, essa florzinha vai desenhada, tá? Então, não se preocupe. E agora eu vou colocar o branquinho. Bastante desse lado. Até aqui. Só uma coisinha de verdinho aqui, assim, para finalizar aquela folha ali. Por cima. Aí, agora eu fiquei um pouquinho mais satisfeita. Agora eu preciso escurecer mais aquele canto ali com um pouquinho do cinza. Mais uma folhinha. Em cima do cinza aqui que tá úmido. Então, isso daqui já vai sumir um pouquinho e vai ficar bem mais escuro. Aí, agora vamos esperar secar. Totalmente seco. Então, eu vou borrifar um pouquinho de água para facilitar. Sujei aqui o tecido, mas eu vou colocar um barrado, então vai cobrir, sem problema. Vou usar o pincel número 18, uma pincelada bem grande de amarelo bebê. E eu vou começar aqui, ó, no cantinho. Olha como eu vou pegando pouca tinta e sempre limpando o pincel. Eu não vou fazer esse movimento, não. Eu vou colocar só mesmo aqui, ó, no canto. Ó, eu tô imaginando assim, ó. Mas essa linha aqui, ela é imaginária, tá? Não pode deixar. Só que aqui a gente vai sumindo com essa tinta. Aqui, ó. Um pouquinho aqui nesse cantinho. Sumindo. Mais uma pinceladona. Tiro o excesso. Agora eu vou fazer do outro lado esse amarelinho. Eu vou usar o mesmo amarelinho para fazer aqui embaixo também. Aqui embaixo, ó, eu tô deixando assim mais amplo
Eu tô imaginando que isso daqui é uma mesa, então eu já vou trabalhando com o pincel na horizontal. Prontinho, agora eu vou trocar de pincel. Agora eu peguei o pincel número 10 e coloquei um pouquinho do cinza aqui no pratinho. E com esse cinza eu vou fazer aqui, ó, embaixo da lavanda, um pouquinho de sombra. Só tô encostando o pincel. Aqui, ó, embaixo da folhinha, embaixo dessa lavanda, embaixo da folhinha, sempre do lado direito. Agora, aqui, ó, embaixo do tecido, bem na beiradinha, aqui sai bem grudadinho. Quando chega aqui, ó, ele pode ficar um pouquinho mais largo. Vou até o final. Vou limpar o pincel para baixo para ficar uma sombra um pouquinho mais larga. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou medir aqui 20 centímetros. Essa marcação ali vai no teu desenho, tá? Eu que não tinha feito, então eu vou marcar agora. Aí, marquei com a régua. E agora eu vou colocar a minha régua aqui, que vai ficar bem certinho. E vou esfumar um pouquinho pra cima. Vou fazer isso dos dois lados. Aí, com isso, eu marquei aqui o que seria o final da mesa. E agora eu venho com o pincel esfumando para deixar bem suave. Vou pôr um pouquinho de sombra de cinza aqui também, cinza chumbo, tá? Não sei se eu falei. O mesmo cinza que a gente já usou no trabalho. Aqui um pouquinho. E agora eu vou esfumar aqui desse lado também. Agora eu vou esfumar um pouquinho aqui, ó, atrás do prato e do pano. Mas não vou tirar todo esse clarinho daqui, não. Eu vou deixar ele ali separando a mesa do fundo da parede. Isso, trabalho concluído. Espero que você tenha gostado. Esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. E vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Esta é minha aluna virtual Maria, que mora em Campinas, São Paulo. Ela aprendeu a pintar num grupo de artesãs na igreja. É seguidora do canal Sonalu Pinturas e diz que gosta muito da minha forma de explicar. Maria, seu trabalho está lindo. Obrigada pelo carinho. Um grande beijo para você.